Os que trouxeram a sua Bíblia, levante na mão. O Alex vai estar vocalizando aí vocês. Levanta bem alto assim, agora fique de pé, por favor. Aleluia, Jesus. Fala, esta é a palavra do meu Deus, o meu Salvador. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos abrir no livro de Marcos. Eu gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo de número 1. Que o Senhor me ajude nesta noite. O versículo 14 ao versículo 17. Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 17. Posso ler? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. No verso 15 diz, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No 16 diz: caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais tarde viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. No verso 20, e logo os chamou, deixando eles o barco, e a seu pai Zebedeu com seus empregados seguiram após Jesus. Curva as vossas cabeças. Amado e poderoso Deus, não há Deus como o Senhor. Obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus para nos salvar. Obrigado, meu Deus, por ter me escolhido entre os milhares para caminhar por esse caminho, para servir ao Senhor. Que a palavra de hoje, ela possa adentrar nos nossos corações, em nome de Cristo, e que essa pesca possa multiplicar, que cada pescador de alma possa conquistar mais e mais para o teu reino, nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Eu oro e abençoo cada um em nome de Cristo, e a unção do teu Espírito esteja sobre mim e sobre essa igreja. É o que eu te peço em nome de Cristo, e todos digam amém. Antes de se assentar, vira para o seu irmão e fala assim: Deus nos enviou para buscar e salvar os perdidos. Assentai-vos. Eu quero tomar como tema da minha palavra nesta noite frutos de pesca. Amados, observando esses versos que acabamos de ler, notemos que a obediência desses homens ao ouvir o chamado do Senhor, seguiram mesmo sem conhecê-lo. Eles nunca tinham visto Jesus, mas eles ouviram o chamado. Creio que eles sentiram dentro do coração, ou sentiram o coração bater mais forte, e eles deixaram tudo e passaram a seguir ao Senhor. Quais os frutos de pesca que Jesus deixou? Sabemos que são incontáveis. Por outro lado, sabemos que os primeiros frutos da sua primeira pesca foram Simão, André, Tiago e João. E depois os outros. Após uma pesca, ou completar o número de 12, ele os limpou, ele consolidou e os treinou. Digam aleluia. O treinamento de Jesus com seus discípulos era um contínuo. Quando Jesus ia pescar, ou seja, evangelizar, lá ia a sua equipe com ele. Os 12 acompanhavam. Eles viam de perto. Eles viam como Jesus fazia o trabalho. Eles estavam numa escola, eles estavam aprendendo como lançar a rede. Eles estavam aprendendo como pescar. Eles estavam aprendendo como limpar, como treinar. E aprendendo até mesmo como enviar.
Foram muitas pessoas ganhadas, treinadas e enviadas. Certa feita, Jesus chamou os seus discípulos, que não era mais só simplesmente 12, mas já tinha cerca de 60 ou 70. Ele enviou de 2 em 2. E os discípulos saíram de 2 em 2 para pregar, para lançar a rede, para fazer um trabalho que haviam aprendido. Depois a Bíblia diz que todos eles voltaram jubilosos, jubilando, alegres, felizes, contentes pelo fato do trabalho que eles tinham realizado. E quando se apresentaram a Jesus maravilhadamente, eles diziam: Mestre, nós expulsamos demônios e em teu nome eles obedeceram e saíram. O outro levantou: Senhor, eu coloquei a mão num cego e orei em teu nome e ele enxergou. O outro levantou lá: Senhor, eu orei por um paralítico e ele foi curado. Eu fiz uma oração em teu nome. Todos eles estavam alegres, maravilhados pelo trabalho que haviam feito. Jesus então olha para eles e diz assim: não vos alegrais pelo fato de ter operado em meu nome, mas alegrai-vos pelo fato dos teus nomes se encontram escritos no livro da vida. Porque vocês vão continuar a obra pregando, libertando, transformando. Vai haver muitos milagres ainda. Vocês vão fazer coisas mais do que a que eu fiz, mas vocês vão fazer em meu nome. Portanto, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Nós aqui no dia de hoje devemos dar graças a Deus pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Quem crê que seu nome está escrito no livro da vida, levante a mão pela fé e diga aleluia bem forte. Amados, é isso que Jesus quer. Ele te salvou para você salvar outros. Ele te curou para você curar outro. Ele te libertou para que em nome dele você pudesse libertar outro. Ele te treinou para você treinar outro. Ele disse: ide, fazei discípulo de todas as nações. Digam aleluia. Foi por isso que esse trabalho chegou até nos dias de hoje. Certa feita, Jesus foi informado que havia na ilha de Gadares um homem completamente enlouquecido. Um homem totalmente abandonado pela sociedade, um homem injustiçado pelas religiões, desprezado pelos homens e atormentado pelos demônios, desamparado pela família e algemado pelos demônios. Jesus, ouvindo este relato, não perdeu tempo, porque Jesus olhava para aquele homem na ilha de Gadares como um peixe fora d'água. Quando você pega um peixe e lança fora d'água, o que acontece? Ele vai morrer. Jesus então recebe este relato que um homem estava abandonado, algemado pelas mãos e pelos pés numa ilha chamada Ilha dos Gadarenos. Ele não perde tempo porque ele vê que ali estava um peixe fora d'água e poderia morrer. E esse peixe, na verdade, foi fisgado, foi pescado pelo mal, pelos demônios, e os demônios agora moravam naquele homem, e ele poderia morrer a qualquer instante. Jesus, mais que depressa, chama os seus discípulos e diz: vamos atrás, vamos até a ilha de Gadare. Olhe para mim, havia apenas um homem lá, um só homem, desenganado por todos, mas para Deus ele tinha valor. Às vezes desprezamos alguém porque é um só que está lá, não damos a mínima. Não vou evangelizar porque só tem uma pessoa lá. Ainda mais louco, ainda mais violento, mal. Não vou. Jesus disse: vamos lá. Pegaram o barco e começaram a navegar. Jesus estava cansado pelo fato do trabalho que ele havia realizado desde a manhã. Jesus disse: vamos à ilha de Gadares.
E eles começaram então a navegar em direção da ilha, e Jesus então disse: eu vou deitar um pouquinho porque tenho sono, estou cansado. Jesus deita num banco ali do barco e dorme. E os discípulos começam a navegar, continuam a navegar sobre as águas do mar. Mas Satanás, ele não se alegra quando você, quando eu, quando nós cristãos caminhamos em direção de alguém que está problemático e precisando de ajuda. Ele faz de tudo para impedir a sua chegada, ou ele faz de tudo para que aquela pessoa saia para outro lugar, vá embora, para que não encontre ela. Então Satanás tenta com seus demônios atrapalhar a chegada. Eu creio nisso, que Satanás usou a natureza para atrapalhar a chegada de Jesus, porque lá estava um peixe fora d'água, que poderia morrer a qualquer momento, que estava no poder de Satanás e seus demônios. E quando eles estavam navegando, de repente o vento começa a soprar muito forte, o vento vai aumentando a sua força, as ondas do mar começam a se levantar, os discípulos ficam apavorados: será que não vamos conseguir chegar na ilha? Jesus está dormindo. Acredito que eles haviam até mesmo esquecido, ou também acredito que eles não queriam incomodá-lo. E o vento soprava forte e as velas começaram a ser sacudidas pelo vento, o mastro começava a balançar, envergar, e o barco ia de um lado para o outro, as ondas se levantavam e o barco subia e descia, e os discípulos seguravam de um lado, seguravam de outro, e todo mundo apavorado. De repente as ondas jogam água para dentro do barco, os discípulos vão tirando, pega lá 2, 3 discípulos, pega a vasilha, vai jogando a água de volta, e aquele desespero: será que não vamos chegar? De repente 2 corre lá e abraça o mastro, porque a força do vento era muito grande, segura para não quebrar. Outros 2 seguram nas cordas, acredito que tenta dominar as velas para não ser arrancada pelo vento. Enquanto isso, outros correm lá e tenta segurar, dominar os lemes. Enquanto 2 estavam nos lemes, 2 correm para os remes, 2 dos remes, 2 dos lemes, 2 cuidando das velas, 2 cuidando do mastro, 3 tirando água, todo mundo trabalhando, apavorado, desesperado, olhando para as nuvens que estavam escuras, olhando para o vento que soprava muito forte, e seus cabelos e suas vestes eram sacudidas pela força do vento. Eles estavam desesperados, e então começaram a dizer entre eles: vamos morrer, nós não vamos conseguir chegar, não conseguimos navegar, não conseguimos ir para frente nem 2, 3 metros, o barco só ficava rodando. E eles desesperados, quando eles viam que não tinha jeito, então alguém disse: é melhor acordar Jesus. Ou então lembraram: Jesus está conosco, vamos lá, acorda ele. Amado, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes nós cristãos encontramos num barco, num verdadeiro pesadelo, e nós ficamos sem saber o que fazer, numa tribulação, às vezes num problema sério na família, em casa, no trabalho, e você não consegue sair, não consegue encontrar uma saída. Às vezes esquecemos que Jesus está conosco. Nós não podemos esquecer disso. Ainda que as lutas sejam fortes, ainda que as tempestades sejam violentas contra você e sua família, você deve lembrar que Jesus Cristo, aquele que disse que estaria com você, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode aplaudir mais forte. E eu pergunto nesta noite: quem crê que ele está com você? Diga amém. Levanta a sua mão e diga: eu creio que ele está comigo. Os discípulos provavelmente esqueceram disso, ou então não quis incomodá-lo, como disse. Mas alguém foi lá e balançou ele e disse: mestre, olha a situação que estamos, olha o vento, olha como está a ventania, as ondas do mar, o barco balançando de um lado para o outro. Senhor, tu não importa com isso? Jesus levanta e olha diretamente para seu discípulo, e a primeira coisa que ele vê: a pequena fé dos seus discípulos. Era menor, bem menor, ou talvez 100% menor do que um grão de ouro. Nada, zerado. Jesus então olha para o vento e simplesmente diz: eu te ordeno, para. E o vento parou, porque conhece a voz do seu Criador.
O vento para, ele olha para o mar que ainda sacudia e diz: eu te ordeno, aquieta-te. E o mar quietou na hora, porque até o mar reconheceu a voz do seu Criador. Provavelmente as nuvens estavam escuras, porque tudo se formava para uma tempestade. Volte ao seu normal e as nuvens voltam a clarear e o sol volta a brilhar. E os discípulos não falaram mais nada. Imagina agora um silêncio do barco, tudo acalma, os discípulos arregalam os olhos. Afinal, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu digo para você, esse homem está aqui nesta noite para te ajudar. Esse homem é Jesus, o Todo-Poderoso, o pescador dos pescadores. Quando chega na ilha, porque a intenção de Jesus era salvar aquele peixe, aquele homem que estava à deriva, aquele homem que estava indo para o inferno, aquele homem que estava sujo, aquele homem que estava possuído, aquele homem que estava perdido aos olhos da sociedade, aquele homem que estava perdido aos olhos das religiões, das famílias e dos amigos. Quando Jesus para, quando eles param o barco, todos eles descem e puxa o barco. Jesus é o último a colocar o pé na areia. Quando Jesus desce, algo no mundo espiritual acontece. Quando ele coloca o pé ali na areia da ilha dos Gadarenos, ali na ilha de Gadare, algo no mundo espiritual acontece. Tudo começa a tremer. Tudo começa, os discípulos desceram, nada aconteceu. Todos eles foram descendo, puxando o barco, tudo estava normal. Mas quando Jesus coloca o seu pé, houve um tremor no mundo espiritual, que o homem que estava lá nas catatumbas, algemado, com corrente aos pés, sentiu que alguém mais poderoso do que ele, alguém mais poderoso do que Satanás, alguém mais poderoso do que os demônios entrava naquele território. Ele levanta, melhor dizendo, arrebenta as algemas, quebra as correntes, quebra tudo, arrebenta tudo e sai furioso em direção da praia, porque ele sabia que alguém estava vindo. Quando ele vai, ele pega pedra e pau e vai para expulsar, mas quando ele se encontra diante daquele grupo que estava entrando, até então nada havia acontecido, ele estava vindo furioso e o grupo vindo de lá para cá e ele daqui para lá para expulsar todo. De repente os discípulos disseram: mestre, vem um homem ali, deve ser ele. Jesus sai lá de trás e passa na frente. Quando Jesus se coloca na frente, o homem não consegue dar o segundo passo, o homem não consegue dar o terceiro passo, o homem para, fica paralisado com a pedra na mão, não sabia por quê. O discípulo: o que está acontecendo? Era porque quando aquele homem, possuído por uma legião de demônios, olha, aquele que se coloca na frente do grupo, ele vê que no seu rosto uma luz mais poderosa do que o sol brilha, e ele para e vê que aquele era verdadeiramente aquele que criou todas as coisas. Pode aplaudir no nome dele. É ele que é digno de honra e glória. Agora preste bem atenção, meu irmão. Quando Jesus se aproxima, os demônios já disseram, os demônios abriram a boca e disseram: Senhor, o que tem conosco? Deixa-nos tranquilo aqui. O que vai fazer conosco? Jesus diz: cala-te. E todos os demônios se calaram na boca daquele homem. O homem, olha para mim, estava imundo. O homem estava sujo. Preste bem atenção. Cabelo muito grande, barbas imundas, as roupas estavam rasgadas. Aquele homem estava cheirando mal, fedorenta. Não era fedor, é fedor com 2 R. Aquele mau cheiro que os discípulos, quem sabe, até queria tampar as narinas, porque o homem cheirava mal. Já imaginou uma pessoa ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses sem tomar banho, fazendo necessidade nas vestes, porque ele não estava em si, ele estava possuído por demônios, porque os demônios ele quer matar. Demônio não ama a humanidade, demônio odeia, o diabo odeia você, o diabo odeia toda a raça humana, os demônios odeiam toda a raça humana. Só tem um que te ama, só tem um que te ama, é aquele que criou os céus e a terra. Ele te ama, por isso ele deu a vida por você, ele deu a vida por mim, ele deu a vida por nós. Jesus disse: aquieta. Ele disse: Senhor, não nos mande para o abismo. O que os demônios disseram?
Porque os demônios morrem de medo do abismo. Eles não querem abismo, não querem. Ia passando uma manada de porcos, eles pediram permissão para entrar, o Senhor Jesus autorizou. Os demônios saíram do homem e entraram na manada de quase 2.000 porcos, e todos eles morreram afogados. Foram precipitados no mar, morreram afogados. Moral da história, onde eu quero chegar? Jesus manda os discípulos cuidar daquele homem, porque agora aquele homem não estava mais endemoniado. Jesus olha, esse peixe está muito imundo, está sujo, cheio de lama, de barro, de sujeira. Em outras palavras, pecado de tudo que você possa imaginar. Limpe, cuide deles. E os discípulos limparam aquele homem. Os discípulos cuidaram daquele homem. Naquela época, muitos usavam 2 peças de roupa, às vezes aquela túnica e tinha uma outra jogada no ombro. Alguns deles tiraram a túnica e abriram um buraco no meio e vestiram aquele homem e tiraram as suas vestes imundas. Antes de vestir, é claro, limparam ele, deram banho nele, tiraram toda aquela sujeira, cortaram o cabelo, fizeram a barba, deu novas vestes para aquele homem. Um deles, acredito que levava um par de chinelo a mais na sua sacola, tirou, deu para aquele rapaz calçar. E quando terminou de limpar, Jesus então se apresenta. Jesus se apresenta, eu acredito que Jesus chega diante daquele homem, porque ele viu 13 homens ali, não sabia quem era quem, nem imaginava que era o Filho de Deus, nem imaginavam que aqueles eram discípulos, que era homem que estava sendo treinado para levar o Evangelho, para lançar a rede. Mas no meio do grupo sai, depois que ele está limpo, então Jesus aproxima e chega de frente dele e diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará passagem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele homem não só se emocionou, mas ele sentiu no seu espírito que aquele homem era mais e mais do que ele pôde imaginar. Ele disse: Senhor, esses são os seus discípulos, são os seus alunos? Sim, deixe-me ser um dos seus. Eu quero ir com o Senhor a partir de agora. Jesus disse: esses são os meus que me acompanham, mas não precisa você acompanhar-me. Eu quero que você volte para a região de onde você veio. A região de onde aquele homem tinha vindo era a região de Decápolis. Amém? A região de Decápolis era composta de 10 cidades. E nessa região todo mundo tinha medo daquele homem, porque chamava ele de louco. Esse homem é louco. Jesus disse: volte lá e diga para todos aqueles que te conheceu, que te viu como era, e fale para eles o que o Senhor fez na sua vida. Jesus do Vaniano ganhou um peixe abandonado por tudo, um peixe desprezado, um peixe que não valia mais nada, um peixe que ia para a boca dos demônios, que já estava na panela dos demônios. Jesus então transforma esse homem e diz: eu quero que você vá lá para a região de onde você veio, e assim como eu fiz com você, vai e faça o mesmo. Diga o que o Senhor fez na sua vida. Esse homem endemoniado, que ex-endemoniado, agora ele vai para a região, diz a palavra de Deus, que ele ganhou toda aquela cidade, porque quando ele passava, ele dizia: eu sou aquele louco, eu sou aquele homem que era louco, eu sou aquele homem que todos vocês corriam. Quero dizer a vocês que o Senhor Jesus mudou a minha vida. Eu estou aqui para dizer, e Ele também vai mudar a vida de todos vocês. Ele se tornou o primeiro missionário na região de Decápolis. Todas as 10 cidades foram evangelizadas. Preste bem atenção: Jesus evangelizou um, preparou um, limpou um, e esse um foi e ganhou 10 cidades para o reino do Deus Todo-Poderoso. Às vezes você ganha um e esse um se multiplica 100 vezes mais. Mais forte para Jesus, se multiplica mais e mais. Digam aleluia. Jesus ganhou um, olhe para mim, um que não valia mais nada. Jesus ganhou um que não valia mais nada, e ele ganhou milhares.
A Bíblia diz que quando Jesus foi pela primeira vez na região de Decápolis, as pessoas diziam: o Senhor é Jesus? Sim. Já conhecemos o Senhor de ouvir falar. O ex-endemoniado falou muito acerca do Senhor, e agora nós estamos conhecendo face a face. E se curvava diante dele e adorava o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Olhe para mim. Às vezes se fala: pastor, não fiz muita coisa. Mas às vezes você ganha um. Este um pode multiplicar 100 vezes mais. Se você limpar, treinar, cuidar, este um vai dar frutos e frutos e frutos para o reino de Deus. Através de um peixe você pode multiplicar mais e mais para o reino de Deus. Digo aleluia. Eu quero concluir minha fala. Os frutos de uma pesca realizada por Jesus há 2000 anos atrás têm dado resultado dias após dias, e vai continuar dando resultado até o dia do arrebatamento da igreja. Jesus foi o primeiro a pescar, digam aleluia. Depois os seus discípulos, seus apóstolos, depois os outros, depois os outros, depois os outros, e nós somos fruto desta pesca. Fomos pescados para pescar, fomos ganhados para ganhar, fomos curados para curar, fomos servidos para servir. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos daquele que é poderoso em todas as áreas. Ele te curou para você curar, ele batizou, ele mudou a sua vida, encheu do Espírito Santo para que você possa ir fazer o mesmo, para que os outros sejam cheios do poder de Deus. Digam aleluia. É ceia. Repito mais uma vez, quero concluir a minha fala nesta noite dizendo: não pare de pescar, não pare de lançar o anzol, não pare de lançar a rede, não pare de falar para os seus vizinhos que Jesus pode salvar, que Jesus pode curar. Não pare de falar para os seus parentes da esquerda e da direita, não pare de falar para os seus colegas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Lance a rede, lança a rede, não pare de lançar a rede, não pare de lançar a rede, porque Ele está vindo para colher o que de bom nasceu, o que você plantou, levar para o reino de Deus. Você é fruto de uma pesca, e quem é fruto de uma pesca se coloque de pé e aplaude o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você é fruto de uma pesca? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu fui pescado. Eu fui um peixe muito difícil. Eu já falei para vocês, eu odiava crente, não queria ver crente nem pintado de ouro. Mas o anzol de Jesus foi muito forte, porque eu senti dores de parto, e vim para Jesus e estou com Jesus até hoje, e vou continuar com Jesus para sempre. Lá em Israel eles estão fazendo festa, porque estão achando que o Messias vai voltar desse ano até o próximo ano agora. Estão fazendo festa aguardando o Messias, só que eles estão aguardando o Messias errado. Eles estão aguardando o Messias que vai chegar pela primeira vez. Jesus já veio, ele virá pela segunda vez para arrebatar a sua igreja. Pela fé, quem vai subir dê um brado de aleluia. Outra vez para o inferno ouvir. Então levanta as duas mãos mais uma vez, aplauda o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Abraça o seu irmão, diga para ele assim: eu sou fruto de uma pesca milagrosa. Abraça o seu irmão do lado, diga: eu sou fruto de uma pesca. Você não é não, meu irmão? Então vem aqui me dar um abraço. Somos fruto de uma pesca maravilhosa. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus.